Então, pessoal, dando prosseguimento, a gente vai ver agora a Convenção Nacional, certo? Em agosto de 1792, os revolucionários tomaram, os revolucionários que eram formados, né, por aqueles dois clubes políticos, né, revolucionários, que eram os jacobinos e os girondinos. Eles tomaram o Palácio de Tulherias, que era a residência da família real. O rei, sendo acusado, né, de traidor da pátria, afinal ele havia fugido, né, em plena revolução, abandonando a França. Ele foi acusado de traição, foi destituído do seu cargo pela Assembleia e encarcerado até o dia do seu julgamento. Em setembro, a República foi proclamada e uma nova Assembleia foi eleita, que foi a Convenção Nacional. A Convenção foi eleita com base no sufrágio universal masculino, ou seja, todos os homens, independentemente de ter posses ou não, né, eles tinham direito ao voto. Antes isso não era possível, antes só votava quem tinha determinadas posses, né, quem tinha bens. A adoção do regime republicano impunha aos líderes do movimento a tarefa de fortalecer a República contra as ameaças internas e externas. As disputas políticas e as revoltas que estouravam em várias partes do país prejudicavam a continuidade do processo revolucionário. Além disso, as tropas contra-revolucionárias, né, que era aquele pessoal lá das famílias aristocráticas que haviam se exilado por terem perdido seus privilégios, né, se exilados tanto na Áustria como na Prússia. Eles, com a ajuda desses dois países, eles avançavam cada vez mais pelo território francês. Jacobinos no poder, né, que os jacobinos, vamos lembrar, que era aquela vertente, né, aquela ala mais radical, né, que queriam resolver tudo, certo? Cortando o mal pela raiz. As divisões internas mudaram o rumo da convenção. Os girondinos estavam interessados em preservar suas propriedades, frear as mobilizações e promover o retorno da estabilidade à França. Então, eles queriam, né, os girondinos, que era da ala mais moderada, eles queriam frear as mobilizações, né, assim, dar um tempo na revolução, o que não foi possível, né? Por essas posições moderadas, eles começaram a perder influência na Convenção Nacional para os jacobinos, aqueles mais radicais, né? Com maior poder na Assembleia, os jacobinos aprovaram a execução do rei, né, em um julgamento, como ele foi acusado. Então, ele foi sentenciado à morte, que foi em janeiro de 1793. E com a morte de Luís XVI, né, isso provocou a reação de outros países que formaram uma coligação para derrotar a França. Para combater as ameaças externas e internas, os jacobinos expulsaram os girondinos da convenção e aprisionaram seus principais líderes. Só voltando aqui, pessoal, a questão da morte do rei, né? O rei, praticamente, rei Luís XVI, quando foi condenado à morte, né, ele praticamente inaugurou a guilhotina, que era um equipamento, pessoal, que ele que para eles, né, até a morte tinha que ser uma coisa igual para todos. Então, todos tinham que morrer da mesma forma e sem sentir dor, porque para eles a guilhotina era a melhor forma, pois, né, era um equipamento que estava preso a uma corda, né, e no final desse equipamento tinha uma lâmina bem afiada, certo? E aí, muito pesado. Então, quando a corda era cortada e a cabeça já estava lá na posição, né, a guilhotina era soltada, né, a corda era soltada e a guilhotina decepava a cabeça. Assim seria uma morte rápida e inodor, segundo eles, né? Então, começou assim um período de muita utilização da guilhotina. Como vocês viram, né, alguns líderes dos girondinos foram presos, né, e posteriormente também foram mortos na guilhotina. As decisões da República centralizaram-se em Paris, desagradando algumas províncias que insurgiam contra o Estado revolucionário. Então, na própria Revolução, tinham pessoas que não concordavam com o que os jacobinos estavam fazendo, né? Porque tudo isso se concentrava em Paris e as outras províncias elas ficavam, né, mais afastadas. Aí, para reprimir a desordem, os jacobinos instalaram um governo ditatorial, suspenderam as liberdades civis e criaram o Comitê de Salvação Pública,
inaugurando a fase da Revolução conhecido como Terror, que foi justamente, pessoal, o período em que mais se morreram pessoas, né, na guilhotina. Aqui na gravura abaixo, vocês podem ver ao centro, esse de branco é o rei Luís XVI, né, no dia da sua execução, certo? Onde ele iria morrer na guilhotina. Ele ia subir essas escadinhas aqui, subir, né, botar a cabeça aqui, e aí a guilhotina seria, a corda da guilhotina seria cortada e separaria seu corpo da cabeça. E esse comitê da salvação pública, pessoal, aqui a gente tem o retrato de um dos líderes dos jacobinos, que é Maximilien de Robespierre, certo? Vamos ver o que foi esse comitê da salvação pública, né? Ele que foi criado, certo? Para dar respaldo, né? Para dar suporte ao governo ditatorial, né? Que suspendeu as liberdades civis, certo? As pessoas que fossem contrárias ao movimento, elas seriam, né, julgadas e seriam mortas na guilhotina. Esse comitê de salvação pública era um órgão executivo do governo revolucionário. Ele tomou medidas para defender as fronteiras da França das ameaças externas e para preservar a ordem pública das ameaças internas, aquelas pessoas que eram contrárias à revolução. A instituição foi chefiada inicialmente por Georges Jacques Danton e depois por Maximilien de Robespierre, principal dirigente dos jacobinos e do governo francês no período Terror. Então, mais à frente vocês vão ver que essas pessoas, que por mais radicais que fossem, eles provaram do próprio veneno, né? Que foi também morrer na guilhotina. Posteriormente a gente vai ver.